Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade. Projeto Iniciação de número 90, aqui no canal Conexão 3005. Boa noite. É com você, Gilberto. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos. Mais um projeto Iniciação, bem lembrado pelo Carlos. Edição de número 90, hein? Edição especial, bastante coisa. Então, vamos nessa aí. Boa noite, professor. Boa noite, meu irmão Gilberto Catira, irmão Carlos Nascimento, Edu, nosso irmão Edu também, Daniela, a irmã Daniela, boa noite para todos. E vamos aqui começar o nosso programa de hoje, Projeto Iniciação, do que vai todos os sábados, a partir de 20h40, né, através do canal Conexão 3005. Devemos dizer que esse encontro é destinado a dar a base filosófica e iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação. A doutrina, a base nossa, sempre são duas bases fundamentais, né? Os ensinamentos, através dos trabalhos de Helena Petrovna Blavatsky, Teosofia, e os ensinamentos do nosso amado mestre, professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Biose. O estudo é eubiose, né? Então, o objetivo é a síntese do conhecimento a fim de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação a possibilidade de repensar o caminho da iniciação, a possibilidade de ter valores importantes para essa finalidade, né? E também o encontro visa propiciar ao participante que já esteja no caminho da iniciação a possibilidade de repensar tudo aquilo que foi aprendido e receber indicações para novas reflexões a respeito da sabedoria iniciática das idades. Outra finalidade do encontro é propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo que a humanidade está vivenciando neste instante, nesse momento, né? Nesse início do século XXI e início da Era de Aquário. Então, isso aí a imagem que nós sempre damos no início do nosso programa, né? É claro que o principal projeto de uma pessoa é o projeto de iniciação na vida. A pessoa pode ter inúmeros projetos na vida, mas o mais importante espiritualmente é o projeto de iniciação. Agora, para que a pessoa desenvolva esse projeto de iniciação, é necessário que ela se filie a uma escola iniciática. Isso aí faz parte dos ensinamentos dos grandes mestres. Então, a pessoa pode escolher a escola iniciática que mais lhe agradar. Do nosso ponto de vista, aqui no nosso programa, nós convidamos as pessoas a virem fazer o seu processo de iniciação na Sociedade Brasileira de Eubiose. Como é que a pessoa pode fazer isso? É simples. É só entrar num instrumento de busca, né? Uma ferramenta de busca na internet, clicar lá, Sociedade Brasileira de Eubiose, e vai aparecer o quê? O link, né? Vai aparecer justamente o site da Sociedade Brasileira de Eubiose. Lá no site, a pessoa vai encontrar os departamentos. Clica, tem um botãozinho lá, o botãozinho está escrito assim, onde estamos? Então, ela vai clicar e vai aparecer as indicações de todos os departamentos que existem no Brasil e no exterior. Com indicações, o nome da cidade, o endereço, o e-mail, o telefone e assim por diante. A pessoa pode entrar em contato e fazer a sua inscrição para começar agora o curso, o nível peregrino. O nível peregrino é o primeiro nível que uma pessoa que entra na eubiose faz. Então, o primeiro nível é o peregrino. Depois tem mais 4 níveis, totalizando no conjunto 5 níveis, né, de iniciação, e terminando esses 5 níveis, a pessoa tem a possibilidade de se tornar membro efetivo da Sociedade Brasileira de Eubiose. Aí pode participar das reuniões, palestras internas e externas, as reuniões internas e externas, né? Participar de todos os eventos da sociedade e, mais do que nunca, mais importante ainda, ela pode ter a possibilidade de ler as revelações
do nosso mestre, professor Henrique José de Souza. Veja só que coisa importante. Então, está um convite para aqueles que querem seguir o caminho do projeto de iniciação, é um convite feito para que venham para a Sociedade Brasileira de Eubiose. Esse é o nosso convite. Né? Muito bem. É importante que, qualquer que seja a escola iniciática que a pessoa escolher, essa escola, para ser uma verdadeira escola iniciática, ela tem que seguir rigidamente, fielmente, os princípios da ciência iniciática das idades. Isso é muito importante. Né? Essa escolha é de enorme importância para o destino do projeto de iniciação da pessoa. Muito bem. Nós estamos aqui, o nosso programa, como dissemos, é sempre dividido em 3 partes. A primeira parte, nós fazemos uma série de considerações sobre temas importantíssimos para o embasamento do conhecimento da filosofia transcendental, né, cósmica. E na segunda parte, nós continuamos com a nossa exposição a respeito de antropogênese, e na terceira parte nós abrimos aí para todos os participantes, né, que nós saudamos aqui, esquecemos até de fazer uma saudação a todos os participantes que já se encontram, aí estou vendo aqui no chat, né, público, né? É uma honra muito grande ter a presença de todos os nossos irmãos, já estou vendo o nome dos nossos irmãos, sejam bem-vindos, e vamos conversar muito a respeito de assuntos importantíssimos. Muito bem, nós vamos aqui iniciar aqui vamos começar com a abordagem dos assuntos, né? Vendo algo muito importante aqui. Vamos ver aqui. É um termo muito utilizado na teosofia, na eubiose, em todos os conhecimentos iniciados, justamente isso aí baseado em conhecimentos dados pela Helena Petrovna Blavatsky e do mestre professor Henrique de Souza, o termo pentáculo, que vem do grego, pentáculo. Né? Pentáculo é uma figura geométrica qualquer, especialmente aquela conhecida como duplo triângulo equilátero, a estrela de 6 pontas, como o pentáculo teosófico. A estrela de 6 pontas é o selo de Salomão. Isso significa, é o símbolo do adepto. É uma estrela composta de dois triângulos, né, entrecruzados, formando uma estrela de 6 pontas, e constitui o selo de Salomão, ou o símbolo do adepto. Né? Muito bem. É também chamado de selo de Salomão. Olha aí, confirmando, né? E em tempos mais antigos, de signo de Vishnu. É usado por todos os místicos, astrólogos, etc. Pentáculo é uma figura formada por 2 triângulos equiláteros que se entrecruzam regularmente, formando uma estrela de 6 pontas. Propriamente, é um objeto de 5 pontas, também chamado de pentagrama. Então, aí está, muito importante. Na verdade, essa estrela de 6 pontas, ela tem uma origem muito importante, que é uma origem do setenário que compõe a nossa estrutura física e hiperfísica. Né? A nossa estrutura total, setenária, é constituída por um quaternário inferior e uma tríade superior. Isso. Nós podemos reduzir esse quaternário inferior a um triângulo também. Então, dessa forma, nós temos 2 triângulos, um em cima e outro embaixo. O triângulo de baixo, que corresponde a esta transformação do quadrado em triângulo, representa a personalidade do ser humano. E a tríade superior significa justamente a parte superior, a espiritualidade do ser humano, a inteligência, né? A possibilidade do entendimento superior. Agora, quando acontece o adeptado, a pessoa torna-se um adepto, um ser super-humano, esses 2 triângulos se unem, se entrecruzam e formam, então, uma estrela de 6 pontas. É o pentáculo, justamente o pentáculo. É a estrela de Salomão.
né? O selo de Salomão, que constitui o símbolo do adepto. Então, aí está uma explicação. Quando ouvirem falar nesse termo pentáculo, já se sabe que é a estrela de Salomão, que constitui a imagem do adepto, aquele que se tornou um ser super-humano, né? Aí, então, nós temos aqui o pentáculo pitagórico, uma estrela cabalística de 6 pontas. Então, o pentáculo pitagórico é uma estrela cabalística de 6 pontas, com uma águia no vértice, e um touro e um leão sob a face de um homem. É um símbolo místico adotado pelos cristãos orientais e romanos, que colocam tais animais junto aos 4 evangelistas. Então, tá aí está uma outra imagem, né, que é muito vista, né, nos livros, né, o pentáculo pitagórico, né? Aí nós tivemos aí, então, por definição, por decorrência disso, nós temos a definição do pentágono, que é pentágono, né? Vem do grego também esse nome, né? De pente, 5, e gonia, ângulo. Pente, do grego 5, e gonia é ângulo. É uma figura geométrica plana com 5 ângulos. O significado desta figura é que humanas é o 5º princípio e que o pentágono é o símbolo do homem ou microcosmos, não só por ter 5 membros, mas antes por se conectar ou ser consciente ou pensante. Assim, o microcosmos é representado por um pentágono dentro de um hexágono ou estrela de 6 pontas, símbolo do macrocosmos ou universo. Então, justamente o pentágono o mais específico do pentagrama, né? Que é justamente uma estrela de 5 pontas, indica justamente a consciência superior do ser humano, né? Que está acima da personalidade. É isso? Então, é justamente a consciência superior do ser humano, chamado do pentáculo pitagórico, ou pentágono simplesmente, ou pentagrama, de maneira geral, que representa justamente a consciência superior do ser humano, que está acima da personalidade, né? Então, aí nós vemos o pentagrama. O termo pentagrama vem do grego pente, 5, e grama, linha, 5 linhas. Também chamado de pé de bruxa, e é frequentemente usado nas operações mágicas. Quando a figura está disposta com apenas uma ponta voltada para cima, significa teurgia, ou magia branca. Com 2 pontas de tal direção, significa goécia, ou magia negra. A palavra pentagrama é sinônima de pentalfa ou pentáculo. Então, o pentagrama é uma estrela de 5 pontas. De tal forma, então, que quando ela tem uma ponta só para cima, está ligado com a magia dita branca ou magia evolutiva. E quando ela está invertida e tem 2 pontas dos triângulos para cima, significa o inverso, né? É a magia involutiva dos magos negros, ou seja, os magos involutivos, que produzem a magia não evolutiva. É isso? Quer dizer, não agregada ao pensamento evolutivo do ser humano na sua trajetória pelo planeta Terra e pelo cosmos. Então, aí está. Tudo isso tem um significado muito importante, né? Esses esquemas, tudo é muito importante, porque é frequentemente citado nas obras místicas. Então, isso aí é muito importante, esse entendimento, né? Muito bem. Então, aqui. Agora, aqui, nós vemos aqui. Vemos agora, como estamos falando justamente do conteúdo setenário do ser humano, né? Ou seja, é um conteúdo que tem um quaternário embaixo e uma tríade superior em cima, um setenário, né? O quaternário inferior significa personalidade. Nós vamos dar uma passadinha agora justamente no significado desse termo personalidade, né? Em ocultismo, que divide o homem em 7 princípios, considerando-o sob 3 aspectos: homem divino, pensador,
ou racional. E animal ou irracional, a personalidade, é o quaternário inferior, ou o ser puramente astrofísico. Já por individualidade, entende-se a tríade superior. Então, a tríade superior é a individualidade. O quaternário inferior é a personalidade. Então, já designando, com os devidos termos, a tríade que constitui o ser humano, né? Ou a tríade, não, o setenário que constitui o ser humano, né? Então, já por individualidade, dissemos, entende-se a tríade superior, considerada como uma unidade. Assim, a personalidade compreende todas as qualidades, características e todas as recordações de uma só vida física, enquanto que a individualidade é o ego imortal, que se reencarna e se reveste de uma personalidade após a outra. A personalidade é constituída pelos princípios humanos inferiores e mortais, e cujo conjunto damos o nome de quaternário inferior. É claro que a personalidade vem do termo também grego, né? Persona. Persona, né? O que é persona? Persona através de sona é soar. Então, persona na antiguidade, e também lá no tempo de Roma, era o nome que se dava à máscara que os atores usavam no palco para fazer as suas apresentações, né, teatrais. Então, a persona era a máscara que as pessoas usavam. E também persona, personária. A máscara usada também para dirigir o som diretamente para o público, aumentando a capacidade de se ouvir a voz dos atores que estavam com a máscara. Mas é por isso que chama-se de personalidade, é a máscara, é a nossa máscara. Nós somos a nossa personalidade? Não, nós não somos a personalidade. Na verdade, nós somos deuses. Quem falou isso? Jesus, o Cristo. No Evangelho, ele falou: vós sois deuses. Agora, é claro que esse Deus é um Deus esquecido da sua divindade. E na sua relação que essa divindade tem com o mundo está atrás de uma máscara, que é a personalidade. Então, a nossa máscara é a ilusão, né? A ilusão da nossa verdadeira identidade. O quaternário inferior é simplesmente a projeção ilusória da individualidade. O mesmo indivíduo, ou seja, a mônada imortal ou tríade superior, reveste-se sucessivamente de diversas personalidades transitórias, mortais ou, em outros termos, apresenta-se como pessoa distinta em cada uma das suas encarnações. Ou seja, cada reencarnação constitui-se uma personalidade. Isso é muito importante, porque a cada reencarnação o que ocorre é a projeção do conteúdo kármico. O conteúdo kármico que está registrado na tríade superior, justamente no mental sintético. Isso é uma tríade que tem é um triângulo, né? São 3 pontas. Uma é o mental sintético, o outro é Budi e o outro é Atman, lá em cima, que é justamente o Cristo, que existe, o eu crístico, né? Então, a cada encarnação, então, surge um tipo de personalidade que vai se submeter à ação do karma. A personalidade é fruto do conteúdo kármico que aquele produto que veio justamente do mental sintético, projetando-se para baixo, constitui, evidentemente, a possibilidade de uma nova encarnação de uma consciência no plano terrestre, né? Então, uma é o senhor A outra é a senhora B. Em tal encarnação, apresenta-se como um sábio, em outra como um magnata, em outra como um humilde artesão ou pária.
Então, a vida é assim. O indivíduo pode, a consciência reencarnada, ela vai reencarnando e vai assumindo diversos aspectos de personalidades, né? Ela pode ser um príncipe, depois ela pode ser um artesão, pode ser um erudito, ou pode ser um pária, uma pessoa desprovida de posses. Então, mas isso é movido, é determinado pelo conteúdo kármico, que determina justamente o processo justamente da reencarnação. Porém, embora cada uma das personalidades difira da anterior e da seguinte, a individualidade, como um fio que passa por todas elas, como pelas contas de um rosário, permanece sempre a mesma, sem qualquer interrupção. A individualidade permanece sempre a mesma, né? Justamente. Mas todo esse conteúdo vindo da experiência reencarnatória é conduzido justamente para o mental superior, justamente, né? O que nós denominamos de corpo causal, que é justamente o que é o corpo causal? Justamente é o mental superior do ser humano, né? Então, toda aquela experiência é conduzida por corpo causal, né? Lá fica como um conteúdo permanente e depois, a cada reencarnação, esse corpo causal emite projeções específicas, chamado de átomos permanentes, e cada átomo permanente tem o conteúdo kármico necessário para a formação do corpo mental, corpo astral, corpo vital e o corpo físico denso, determinando, então, a história do indivíduo a cada reencarnação. Então, existe uma ligação profunda, uma ligação profunda entre o quaternário inferior, a personalidade e a tríade. Esta ligação, pela ciência iniciática, dá-se o nome de Antakarana. É uma linha, chama-se Antakarana, que liga justamente a personalidade, que é o quaternário inferior, e a tríade superior. Então, veja bem como as coisas funcionam, né? Como as coisas funcionam, justamente no sentido analisando a personalidade, né? Muito bem. Vamos aqui. Vamos seguindo aqui. Ver aqui algo muito importante também, um outro termo muito importante citado na ciência inicial das idades, que é justamente Pingala. Pingala vem do sânscrito. É o nadi, nervo ou órgão condutor, e o sistema de nadis que atua na parte direita do corpo. O nervo simpático direito ou as correntes nervosas do lado direito da medula espinhal. Justamente é a pingala. Justamente o conduto, né, do nervoso que está do lado direito da estrutura corporal do ser humano. Pelo lado direito, estende-se o nadi pingala, brilhante e refulgente como um grande círculo de fogo, o sol. Este produto de virtude, o pingala, é denominado de veículo dos deuses. Laere, um estudioso citado por Helena Blavatsky, né, em seu comentário diz sobre o pingala: este nadi estende-se desde a planta do pé direito diretamente para cima, até a parte superior da cabeça, onde se situa o Sahasrara, ou o lótus de 1000 pétalas. Ou seja, o chakra coronal, né? O chakra coronal. O Ida e o Pingala. O Ida é o contrário, né? Justamente a corrente espiritual nervosa que percorre pelo lado esquerdo. Pingala pelo lado direito, Ida pelo lado esquerdo, justamente na coluna nervosa central. Né? Ida e Pingala correm ao longo da parede curva onde está situado Shushumna, que é justamente uma parte central desse sistema. São semilaterais, positivo e negativo, e colocam em ação a livre e espiritual corrente do Sushumna. Então, Sushumna justamente é a parte central, que é do equilíbrio entre Ida e Pingala. O Pingala, assim como o Ida, a parte direita e a parte esquerda,
parte de um centro sagrado situado sobre a medula oblonga, conhecido pelo nome de trivene. A parte direita do coração, com todas as suas ramificações, é também chamado de pingala. Para maiores detalhes, a gente pode ver Rama, Prasad, as forças sutis da natureza, assim citado por HPB. Então, existe uma literatura muito vasta, né? Nós estamos aqui dando um resumo, né? Seguindo o pensamento de Blavatsky, né? Um resumo a respeito desses termos, mas é claro que existem livros e mais livros, referências e mais referências que entrem em profundidade nesse conhecimento. Esse conhecimento é muito vasto, né? Justamente a condução desses impulsos energéticos e nervosos pela ida e pingala, pelo sistema nervoso central. Isso é muito importante para o entendimento de como as coisas funcionam. Né? Funcionam. Muito bem. Então, é mais um assunto importante para o estudo de todos no processo de iniciação. Seguindo agora, analisando esses termos, né, uma série de termos, né, importantes para entender uma visão geral, né, da ciência iniciática. Aqui a HPB fala, nos dá aqui faz menção a respeito das pirâmides. Olha que interessante agora, as pirâmides. Segundo o ilustrado egiptólogo Mariette, as pirâmides são apenas monumentos funerários. As 3 grandes pirâmides de Gizé são as tumbas de Quéops, Quefo e Miquerinos. As pequenas são os sepulcros dos membros da família destes reis. Na verdade, atualmente, nós podemos reconsiderar. Isso aí foi segundo um egiptólogo, né? Na opinião de um egiptólogo. Mas, na verdade, nós podemos dizer que as 3 grandes pirâmides, justamente Quéops, Quefo e Miquerinos, não eram tumbas. Por quê? Pode ver pela ciência, pela egiptologia, pela arqueologia. Nunca foi encontrado um ser, uma múmia, nessas 3 pirâmides. São as 3 pirâmides mais antigas. E, por isso, não são túmulos, nunca se encontrou ali, dentro dessas pirâmides, múmias. Ao redor dessas pirâmides existem túmulos, urnas funerárias debaixo da terra. Isso a egiptologia e os estudiosos isso localizaram. Existem uma quantidade enorme de seres que seguiam esses reis, né? Mas os reis, né? Quéops, relacionados a Quéops, Quefo e Miquerinos, os reis daquele tempo, não estão lá, não foram colocados como múmias. Aliás, nós devemos dizer que o processo de mumificação é um processo antievolutivo, vindo de Atlântida. O processo de mumificação não é um processo iniciático, um processo da ciência inicial das idades. Verdade? Então, no livro que nós temos à disposição, e que falam a verdade sobre esse assunto, na verdade, a mumificação é magia negra, magia involutiva. Nenhum rei importante, espiritualmente importante, foi mumificado. Pode-se ver. Akhenaton e todos, ou seres de alta hierarquia, Hermes Trismegisto, não se encontra. Encontra a múmia de Hermes Trismegisto ou a múmia de Akhenaton? Não se encontra. Encontra-se, sim, múmias de reis de natureza espiritual inferior. Porque é claro que eles pretendiam, era notório naquela época, justamente o pensamento de que eles poderiam reviver em vidas futuras. Então, os seus seguidores enchiam aquelas tumbas dos seus pertences, etc., para que um dia ele revivesse e voltasse à vida objetiva na face da Terra. Mas é claro que isso aí é fruto da imaginação, né, de um processo involutivo.
Não é verdade. O processo de mumificação é um processo de natureza ligado à personalidade humana. Nada tem a ver com o processo da individualidade, da questão superior, da espiritualidade. Né? No conceito de Rouget, também, isso é um outro estudioso, conforme a HPB, né? As pirâmides funerárias eram monumentos votivos relacionados com o culto solar. O personagem principal diz: encontra-se geralmente representado em atitude de adoração, com o rosto voltado para o meio-dia e à sua esquerda, as fórmulas de invocação ao sol nascente, e à sua direita aquelas dirigidas ao sol poente. Estudos novos e mais detalhados vieram demonstrar que as 4 faces de tais monumentos estão orientadas de modo a que correspondam aos 4 pontos cardeais, obedecendo assim a um fim astronômico. De fato, as pirâmides encontram-se intimamente relacionados com a ideia da constelação do Grande Dragão, os dragões de sabedoria, ou os grandes iniciados, da terceira e quarta raça, e com aquela das inundações do Nilo, consideradas como uma lembrança do grande dilúvio atlântico, ou Atlante. Então, é claro que essas pirâmides, principalmente as primeiras, foram construídas por seres que vieram de Atlântida. Mas as outras, interessante que as mais perfeitas são as primeiras, Kefis, Miquerinos. As 3 mais perfeitas, porque foram feitas por seres da Atlântida. As outras já são cópias dessas primeiras e não têm toda a perfeição que as 3 tinham. Então, a gente vê nitidamente a origem dessa arquitetura fantástica do Antigo Egito, das pirâmides, provindas da Atlântida. Aliás, até hoje a ciência, né, a acadêmica, discute a respeito de como foram construídas as pirâmides. Né? É um grande enigma, né? Como aquelas pedras foram transportadas, como que aquilo foi feito, né? Sem argamassa, todas foram montadas, encaixadas. Né? Algo que desafia o pensamento da arquitetura atualmente, né? É uma coisa inusitada, algo extraordinário feito pelos antigos egípcios. Né? Então, aí está. Na construção da Grande Pirâmide, baseada no sistema decimal, o número 10, ou seja, a combinação dos princípios masculino e feminino, observa-se um sistema de ciência exata, geométrica, numérica e astronômica, baseada na razão integral do diâmetro da circunferência do círculo. Então, ali, na pirâmide, as pirâmides têm um grande cabedal, uma grande quantidade de conhecimentos matemáticos de enorme grandeza. Aliás, também a posição das pirâmides é colocada de acordo com os astros em posições estratégicas, dando referências efetivas do conhecimento que esses antigos pensadores vindos de Atlântida tinham a respeito da ligação da Terra com o espaço infinito, com as constelações. Isso é muito importante. Né? A construção das pirâmides constitui uma recordação durável e o símbolo indestrutível do curso dos astros, bem como dos mistérios e iniciações. De fato, as medidas da Grande Pirâmide coincidem com as do alegórico Templo de Salomão, emblema do ciclo da iniciação, como coincidem também com as da Arca de Noé e da Arca da Aliança. Então, existe, numericamente, matematicamente, isso dado conhecimento pelos estudiosos, existe uma grande ligação matemática, geométrica, entre as grandes pirâmides, o Templo de Salomão, a Arca de Noé, a Arca da Aliança. Isso nos diz, como diz o nosso mestre, nada acontece por acaso. Isso faz parte de um conhecimento único, provindo da divindade. Arquétipos. Esses arquétipos vão sendo baixados, projetados na face da Terra e dando a possibilidade de que o ser humano faça construções
extraordinárias. Aliás, HPB nos ensina, na doutrina secreta, que realmente as grandes pirâmides só serão entendidas no terceiro milênio. Ela já falava isso. Temos grandes dúvidas a respeito das pirâmides, não? Como dissemos, da construção, etc. As pirâmides ainda têm muito conhecimento, está lá embutido em todo aquele material do qual ela foi construído, mas que a humanidade futuramente vai entender perfeitamente o significado esotérico de tudo aquilo, né? E realmente tal monumento era um santuário majestoso, em cujos recintos sombrios eram celebrados os mistérios e cujas paredes das pirâmides foram testemunhas mudas das cenas de iniciação e de membros da família real. O sarcófago de Pórfiro, que Piazzi Smith, um estudioso citado por HPB, tomou por simples depósito de grãos, era uma pia batismal. Isso aí, uma pia batismal. Na Câmara do Rei, na grande pirâmide de Quéops, existe no centro da pirâmide algo que muitos imaginavam que fosse um sarcófago, mas não é um sarcófago. Existente na Câmara do Rei. É uma pia batismal. Justamente naquela pia batismal era realizado o processo de iniciação de muitos naquela época antiga, né? Aqueles que eram submetidos ao processo da iniciação eram levados para a Câmara do Rei, colocados dentro da pia batismal. E o que os mestres faziam? Faziam um desdobramento desses seres. Um desdobramento. Então, ele deixava o seu corpo físico ali, na pia batismal, e os mestres tiravam a sua consciência superior e viajavam por mundos distantes, por planos evolutivos superiores, para que o iniciando tivesse uma visão geral do cosmos, né? Porque ele estava se tornando, naquele momento, um adepto, um ser super-humano. Depois dessa viagem que o iniciando fazia com os mestres, né, por planos superiores, os mestres traziam novamente a consciência espiritual deste ser iniciando e reatavam novamente a ligação dele com o seu corpo físico. Só que, veja bem, o corpo causal, isso está na literatura, o corpo causal era dissolvido. O antigo corpo causal era dissolvido. E os mestres fabricavam, produziam um novo corpo causal para esse agora iniciado. Então, iniciado, agora já um ser de categoria espiritual superior, recomeçava a sua vida no plano físico denso, é isso, com um novo corpo causal, o corpo causal de um mestre. Então, tudo isso acontecia justamente dentro da Câmara do Rei e dentro da pia batismal, né, dentro da Câmara do Rei. Isso aí existe muita controvérsia, né, entre a ciência acadêmica, evidentemente, não entra nessa questão. Né? É um assunto que não faz parte do contexto da ciência acadêmica, né? Essa questão de corpo causal e desdobramento, e etc., e processo de iniciação. A ciência acadêmica atém-se apenas ao significado dos objetos em si, das pedras, e não vão mais nada além do que isso. Né? Ao sair dela, como dissemos, né, da pia batismal, o neófito, o ser que passava pela iniciação, renascia e tornava-se adepto. Então, ele renascia. Então, na Câmara do Rei, justamente ali na pia batismal. A pirâmide era também símbolo do princípio criador na natureza, assim como da excelsa hierarquia dos espíritos, devas, pitres, etc. Além disso, simbolizava o universo fenomenal, consumindo-se no universo numenal. Fenomenal, relacionado a fenômeno. E numenal, relacionado a numen, ou a origem do fenômeno, né? A fonte do fenômeno. Então,
simbolizava o universo fenomenal, consumindo-se no universo numenal do pensamento, no verso de 4 triângulos, e finalmente simbolizava o mundo ideal e visível, visto que em suas figuras estão combinados o triângulo dos lados, o quadrado da base e o vértice, ou seja, a tríade e o quaternário, o 3 e o 4. Então, aí vemos aí o enorme significado. É um assunto também vastíssimo, né? O estudo sobre as pirâmides e envolto num mistério muito grande, né? A ciência tem enormes dificuldades em entender realmente a natureza íntima e como as pirâmides foram construídas, etc., etc., e o significado, e nem pensar no significado transcendental das pirâmides, que escapa completamente ao âmbito de estudo da ciência oficial. Então, está uma ligeira consideração a respeito das pirâmides, e existem livros e mais livros, né, tratando desse assunto, né? Então, é um caminho bastante vasto para quem quer se dedicar ao estudo justamente da ciência iniciática. Agora vamos aqui, como nós falamos do pensamento superior, dos mestres, né? Dizendo que o conhecimento todo que está lá, que deu origem ao antigo Egito, as pirâmides, foram trazidos de Atlântida pelos grandes mestres, né? Conduzidos por Osíris. Isso foi um grande mestre, um ser superior, que trouxe para o Egito todo o conhecimento de Atlântida, né? Na verdade, o Egito ele foi inicialmente colonizado por remanescentes da catástrofe lemuriana, da Lemúria. Então, a maioria da população do Egito era constituída inicialmente por lemurianos. Depois houve a vinda dos Atlantes, e os Atlantes refundaram o Egito. Então, por isso que na ciência iniciática, não na ciência acadêmica, não entra nisso, mas na ciência iniciática é dito que o Egito tem uma origem lemuri-atlante. O Egito tem uma origem lemuri-atlante. Inicialmente lemuriana, depois os atlantes vieram, reformularam toda aquela sociedade constituída por antigos lemurianos e transformando o Egito num novo país, uma nova nação. Isso é muito importante, esse entendimento. Um outro ponto importante também aqui na sequência é justamente sobre um ser de enorme consciência espiritual chamado Pitágoras. Vamos ver um pouquinho a respeito de Pitágoras. O mais célebre dos filósofos místicos, Pitágoras, nasceu na ilha de Samos por volta do ano 586 a.C., quase 600 anos antes de Cristo. 586 a.C. Ao que parece, viajou por todo o mundo e retirou a sua filosofia dos diversos sistemas de que teve conhecimento. Sim, é verdade. Ele saiu da Grécia, isso? Ou seja, da ilha de Samos, né? Nasceu na ilha de Samos, que fazia parte, evidentemente, do domínio grego, né? E foi para o Egito. E lá no Egito ele entrou em contato com os hierofantes, né? Os seres de hierarquia, né? Então, tanto que o nome Pitágoras foi dado pelos hierofantes, que é Pitagora. Pitagora. Então, Go significa conhecimento. Ra é Deus, o Deus Ra, o Sol. E Pitá é o conhecimento que nós temos aqui no mundo objetivo, né? Então, ele disse, os hierofantes diziam que era Pitágoras porque ele conhecia tanto das coisas da divindade como das coisas do plano humano. Então, por isso que lhe deram o nome de Pitágoras, ou Pitagora. Assim, estudou a ciência esotérica com os brahmanes da Índia
e astronomia e astrologia na Caldeia e Egito. Então, Pitágoras ele viajou pelo Egito, depois ele saiu do Egito, foi até o Oriente, Tibete, Índia, toda aquela região, né? E entrou em contato com os grandes mestres, né? Ele levou 60 anos, não, perto de 40 anos fazendo isso. 40 anos, mais de 40 anos fazendo essa viagem. Né? E até que ele retornou depois para a Magna Grécia, né? Aos 60 anos, em torno de 60 anos, onde fundou a escola pitagórica. Né? Até hoje é conhecido no primeiro dos países citados pelo nome de Yavanacárya, o mestre jônio. Após seu regresso, instalou-se em Crotona, na Magna Grécia, onde estabeleceu uma escola, a escola itálica, a qual prontamente afluíram todas as melhores inteligências dos centros civilizados. Então, nessa época, né, justamente em Crotona, na Magna Grécia, a escola pitagórica tornou-se famosa, e para lá vieram grandes estudiosos, grandes seres para realizar estudos profundos, como Pitágoras. Né? Seu pai, um certo Mensarco de Samos, era homem instruído e de berço nobre. Pitágoras foi o primeiro a ensinar o sistema heliocêntrico. Pitágoras foi o primeiro a falar sobre o heliocentrismo, ou seja, de que o Sol era o centro do nosso sistema solar. Né? Era o sábio mais versado em geometria do seu século. Geometria, a parte, né? Matemática, geometria, era justamente a base do seu conhecimento, né? Profundo. Né? Isso aí todo mundo sabe exatamente a respeito de Pitágoras, a respeito dessa sua natureza. Né? Criou também a palavra filósofo, composta por dois termos que significam amante da sabedoria. Então, ele dizia isso, que filósofo não é aquele que é sábio. Veja bem. Num sentido de humildade, né? Então, ele dizia que filósofo, ele criou a palavra filósofo. Filósofo não é aquele que é sábio, é aquele que ama a sabedoria. Sófos, em grego, é sabedoria. Sófos vem de Sofia, sabedoria. Então, isso aí, Sófos, né? Filo significa união, agregação com alguma coisa, né? Então, filo, o amor, né? Então, filósofo quer dizer aquele que ama a sabedoria, né? Amante da sabedoria. Como o maior matemático, geômetra e astrônomo da antiguidade, veja, o maior matemático, astrônomo e geômetra da antiguidade histórica, bem como o mais eminente dos metafísicos sábios, Pitágoras adquiriu fama imortal, realmente algo extraordinário. Ele é citado em todos os conteúdos, né, teóricos a respeito do assunto da Grécia, da ciência iniciática. Pitágoras é citado. Tem uma fama imortal. Ensinou também a doutrina da reencarnação. Olha só, ele ensinou a doutrina da reencarnação, tal como era professada na Índia, e muitas outras coisas da sabedoria secreta. Então, a gente vê aí, claro que surge o pitagorismo, né? Que é justamente o sistema filosófico de Pitágoras. A gente chama de pitagorismo. Então, aí está essa enorme importância de Pitágoras no contexto geral da ciência iniciais das idades. É claro que esses seres, eles vêm eles são projetados das hierarquias superiores para darem suporte e encaminhamento à cultura humana no sentido da sua iniciação. Eles não vêm simplesmente reencarnar. Eles não seguem um processo de reencarnação. Eles seguem um processo de encarnação. Eles encarnam, assim como Mestre Trismegisto e outros tantos, né? Eles não seguem o processo da reencarnação. Eles vêm encarnar em corpos humanos para dar suporte, para dar via,
bastante fina e fixa, né, para o desenvolvimento do conhecimento interno do ser humano, ou seja, do autoconhecimento. Isso tudo, nada acontece por acaso, conforme o nosso mestre, o professor Henrique de Souza, nos ensinou e ensina. Né? Tudo isso faz parte do processo de evolução mantido pela lei cósmica justa e perfeita. Nós não estamos sozinhos, estamos sempre amparados e cercados pelos grandes mestres. Estão sempre nos cercando e nos intuindo e nos dando possibilidades para que nós possamos realizar o nosso processo de iniciação. É por isso que reafirmamos nossa mente, o projeto de iniciação é o projeto mais importante que existe na face da Terra do ser humano. É isso. Agora, o mais importante também no projeto da iniciação é fazer com que, através do autoconhecimento, a pessoa se transforme e torne-se veículo dos grandes mestres, das grandes essências universais. Isso. Todos esses mestres, né, existem, viveram na face da Terra momentaneamente, mas ainda vivem nos planos superiores, nos planos hierárquicos, nos dirigindo, nos incentivando, mas só que nós temos que, pelo nosso processo de autoconhecimento e transformação interna, nós temos que nos tornarmos, evidentemente, veículos para esses seres, para que possamos trazer, por nosso intermédio, esses conhecimentos para a face da Terra e distribuir para os outros, para todos aqueles que precisam. Então, de útil para quem é veículo e para todos os outros que estão por perto, porque recebem esses influxos de conhecimento da ciência superior. Isso é muito importante, então, veja bem como as coisas funcionam. É muito importante, no conhecimento iniciático, a pessoa procurar entender como as coisas funcionam no universo. E tudo funciona debaixo da lei cósmica justa e perfeita. Isso, todos os grandes mestres sempre falaram a esse respeito. Muito bem. Um outro assunto também muito importante que nós podemos aqui abordar é justamente o termo pitonisa. Segundo os dicionários modernos, essa palavra designa a pessoa que dava aos oráculos no tempo de Delfos a toda mulher que se supunha dotada de espírito de adivinhação, chamada de feiticeira. Tal definição não é verdadeira nem exata, apoiando-se na autoridade de Jâmblico, Plutarco e outros autores. A pitonisa era uma sacerdotisa de Apolo, acolhida entre as sensitivas, jovens e puras das classes mais pobres e colocadas num templo, onde eram exercitados os poderes oraculares. Então, aí a pitonisa tem esse significado. O assunto é muito extenso, nós vamos deixar para continuar o estudo sobre a pitonisa no próximo encontro, juntamente com outros conteúdos iniciáticos a serem estudados, né? Então, nós paramos aqui essa primeira parte e passamos agora para a segunda parte, que é justamente a continuação do estudo sobre a antropogênese. Então, você vê que o assunto é inesgotável, né? Tem muita coisa para ser estudada, né? Então, vamos aqui, dar sequência para a antropogênese. Antropogênese, vamos lá então, aqui. Havíamos dito que, no encontro anterior, Azazel é um dos chefes dos anjos rebeldes e ensinou os homens a fabricar espelhos mágicos. Isso. Então, existiram 7 grandes seres nessa época. Esses 7 foram os primeiros instrutores do quarto homem, a quarta raça-mãe Atlântica. Ela é a representação simbólica da grande luta entre a sabedoria divina, Nus, e o seu reflexo terrestre, Psique. Ou entre o espírito e a alma, no céu e na terra. No céu, porque a mônada divina tinha se desterrado voluntariamente dele, descendo a um plano inferior com o objeto de encarnar, a fim de transformar o animal de barro num Deus imortal. Os anjos aspiram a ser homens, pois o homem perfeito, o homem-Deus, está acima dos anjos. Na terra, tão logo o espírito desceu, foi afogado na confusão da matéria.
Então, isso aí é o significado justamente da projeção das mônadas do primeiro trono para o terceiro trono no qual nós vivemos. Nós somos projeções das mônadas. E somos deuses, temos Deus na nossa intimidade, justamente nessa ligação que temos com as mônadas que estão no primeiro trono. E o sentido da iniciação é justamente a gente entrar nesse conhecimento da nossa própria divindade. Da nossa própria divindade, né? Por isso que Jesus nos ensinou, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade. Conhecereis a verdade, o Deus que existe dentro de você. O Deus que existe dentro de nós, e com isso nos libertamos das limitações da nossa personalidade. É isso. O que o clero de todas as religiões dogmáticas assinala como Satã, o inimigo de Deus, é, na realidade, o espírito divino mais elevado. A sabedoria oculta na Terra, o qual é naturalmente contrário a toda ilusão mundana e passageira. Essas igrejas dogmáticas estão lutando contra a verdade divina, ao repudiar e caluniar o dragão da sabedoria divina esotérica. Então, existe uma grande distância entre o pensamento religioso, dogmático, e o pensamento, justamente, da ciência inicial das cidades. E é nesse ponto que, no caminho da iniciação, aquele que está no caminho da iniciação, ele tem que fazer essa distinção. Libertar-se dos dogmas, dos preceitos religiosos, das limitações da personalidade, das crenças dogmáticas, para caminhar pelo processo da transformação interna e entender o Deus que existe dentro de si mesmo. Isso é muito importante. Houve um tempo em que as 4 partes do mundo estavam cobertas de templos consagrados ao Sol e ao Dragão. Porém, o culto se conserva ainda hoje, principalmente na China e países budistas. Os ofitas, uma comunidade, né, da antiguidade, os ofitas adotaram seus ritos de Hermès Trismegisto, e o culto heliolatra, com os seus deuses sóis, cruzou o país dos faraós desde a Índia. Então, veja bem que importante esse conhecimento, né? Bel e Dragão, Apolo e Piton, Krishna e Kálya, Osíris e Tifon, são todos um só, sob nomes diversos, sendo os posteriores Miguel e o Dragão Vermelho, e São Jorge e o Dragão. Quando a gente fala são todos um só, significa o quê? Todos aqueles seres que são projetados nos mundos das consciências superiores, né, nas hierarquias, na verdade, eles vêm com um conhecimento único, que é o conhecimento da divindade. Deus é um só. A divindade não se divide. Ela apenas projeta de si várias projeções, a fim de trazer esse conhecimento para a face da Terra. Mas o conhecimento é todo uno, é a unidade. A unidade é fundamental no universo. Como Miguel é uno com Deus, ou o seu duplo, para propósitos terrestres, e é também um dos Elohim, conclui-se que o anjo guerreiro é uma simples permuta de Jeová. Sete é só um disfarce judeu de Hermés, o deus da sabedoria, também chamado Tote, Tate, Sete e Satã. E também Tifon e Apófis, o dragão morto por Horus. É o aspecto obscuro de Osíris, seu irmão. Miguel, o anjo do sol, o primeiro dos Aeons, é o Salvador. Havia inúmeras catacumbas no Egito e na Caldeia, algumas das quais de grande extensão. As mais célebres foram as criptas subterrâneas de Tebas e de Mênfis. As primeiras, principiando no lado ocidental do Nilo, se estendiam para o deserto da Líbia e eram conhecidas como as catacumbas ou passagens da serpente. Ali se executavam os sagrados mistérios dos cúpulos anagles, ciclo inevitável, ou como era mais conhecido, o ciclo da necessidade, destino inexorável de toda a alma depois da morte corporal, uma vez julgada. Os Dracôntias cobriram num tempo a superfície do globo, e esses tempos estavam consagrados ao dragão, só porque ele era o símbolo do sol, o deus mais elevado. Então, veja bem, nessas culturas antigas, né, principalmente no Egito, o sol era tido como deus. É isso?
Então, era o ponto mais elevado. Aliás, o próprio Jacó, ele viu na sua visão a escada de Jacó, está na Bíblia, né? Então, ele viu uma ligação entre a terra e o sol, uma escada, uma enorme escadaria, uma escada enorme, e nessa escada subiam e desciam os anjos. Isso é a escada de Jacó. Os anjos subiam e desciam pela essa escada. É a ligação entre a terra e o sol. O sol, que é o centro do nosso sistema solar, o centro do nosso universo evolutivo. O sistema solar é o nosso sistema evolutivo. Mas existe essa ligação entre as hierarquias que estão no Sol e que descem para a Terra e que sobem depois para o Sol, justamente como dizia Jacó. Então, a nossa evolução é a evolução solar. O nosso destino é justamente o processo de evolução solar. Então, o Quetzalcoatl, lá na América Central, ou deidades serpentes dos mexicanos, são os descendentes de Cã e Canaã. Eu sou Rivim, diziam eles, da raça dos dragões. Tomemos Agni, o deus do fogo, Indra, o firmamento, e Cartiaeia, dos hindus, o Apolo grego e Miguel, o anjo do sol, o primeiro dos Aeons, e veremos que uns são cópias dos outros. Na verdade, aí está, desse tema de diz aí, são projeções universais vindo da divindade. Nada existe de novo sobre o sol. Tudo que nós temos na face da Terra é proveniente da divindade, como projeções da divindade através de veículos. Os seres de hierarquia constituem-se de veículos que trazem esse conhecimento divino para a face da Terra. E, vez por outra, eles se manifestam através de seus tulcos no processo carnal. Isso? E nos trazendo conhecimentos de enorme importância. Agni, o deus do fogo, vive em Hiranyapura, a cidade de ouro, que flutua no ar, sol. Kartikeya, o deus da guerra, astronomicamente o deus Marte de 6 faces, um Kumara de jovem vir nasceu de Agni. Indra, o resplandecente deus do firmamento, mata o demônio serpente, cuja proeza é chamado condutor da hoste celestial. Então, a gente vê aí a enorme quantidade de conhecimentos provenientes justamente desse caminho de entendimento da antropogênese, né? É um assunto difícil, não é fácil, né? Porque tem muitos nomes, muitos significados, mas, como eu sempre afirmo, o mais importante nesse conhecimento é entender como as coisas funcionam, entender a ligação da divindade com o ser humano, através desses arquétipos que vão se projetando, a ligação que nós temos com os seres, os arcanjos, né? Os arcanjos nos trazem esses conhecimentos, por vezes encarnando em corpos físicos. Então, é muito importante esse entendimento na nossa relação com a divindade. E entender também que nós também somos divinos, né? Somos deuses esquecidos e que temos que retornar para essa divindade através desse processo chamado que nós chamamos aqui do projeto de iniciação, que significa o autoconhecimento. Muito bem. Eu passo a palavra aqui para o irmão Carlos, né, para ele dar prosseguimento e ver aí observações, que todos têm para fazer, perguntas, etc. Né? E vamos continuando agora com a terceira parte do nosso encontro. Muito bom, professor. É que nem o senhor falou, o assunto é muito complexo, mas eu acho que é importante, né, a gente começar a entender, né, o processo todo, né, professor? A gente só vai conseguir caminhar nesse nosso projeto Iniciação quando a gente começa a entender, de alguma forma, toda essa complexidade que é o universo. E eu acho que a Helena Blavatsky, né, ela traz isso de uma forma que a gente consegue, de alguma maneira, começar a pegar o fio da meada, né, professor? Eu gostaria de falar novamente a respeito de um ensinamento que nos deixou o professor Henrique José de Souza. É um ensinamento que, eu, por exemplo, quando entrei nesse conhecimento do mestre, realmente a minha cabeça
ferveu, né? Mas ferveu no bom sentido, porque aí eu comecei a entender o que o mestre queria falar. Isso. Então, o mestre falou o seguinte, o professor Henrique de Souza: o universo é extremamente simples. Olha só o que ele falou, numa das revelações. O universo é extremamente simples. Isso é revolucionário. Mas como é que eu posso entender que o universo é extremamente simples quando nós, seres humanos, temos uma enorme dificuldade para entender tudo isso? Não só aqueles que estão no caminho da iniciação, mas a própria ciência, né? Saber de onde viemos, onde estamos e para onde vamos. Como nós podemos entender? Isso aí nos leva a profundas reflexões. O universo é extremamente simples para aquele que tem o caminho do entendimento superior. Agora, aquele que não tem o entendimento superior, nós, seres humanos, a coisa é complicada, porque nós ficamos na personalidade e jogamos teorias para lá, teorias para cá, ideias para lá, ideias, imaginações que vão além da realidade, né? Fica na maia, na ilusão, né? Muitas vezes quem está na ciência ele tem que lançar mão da sua capacidade de imaginação, etc., né? Até que a sua ideia, se for verdadeira, a sua hipótese vire uma teoria. Mas isso aí quando baseado tiver provas científicas. Mas o universo é simples, mas ele é complicado não porque ele seja complicado, porque nós não temos a capacidade ainda de entender essa simplicidade. Essa simplicidade, não é isso? Então, veja bem, Jesus falou assim: vós sois deuses. É de uma simplicidade extrema. É isso? Uma afirmação que Jesus falou: vós sois deuses. Numa frase, ele sintetiza uma realidade universal, simples, mas nós temos uma dificuldade enorme para entender isso. Então, nós seres humanos perguntamos: mas como que eu sou Deus? Como que sou Deus? É incrível, eu sou Deus? Pois eu tenho todas as limitações, eu tenho problemas, eu tenho obstáculos para serem vencidos, etc. Como é que eu sou Deus? E se eu fosse Deus, eu faria tudo, seria tudo na minha mão. Mas é justamente por isso. Nós somos deuses esquecidos. Como nós falamos da personalidade, existe uma máscara na nossa frente. É isso? A nossa personalidade, que dá origem a essa imagem fantasiosa que é a nossa aparência humana. É apenas uma aparência, mas de trás dessa aparência existe a nossa divindade, que é a nossa real essência. Então, por isso que é importante. Mas o caminho é esse. O caminho é o processo da iniciação, do autoconhecimento, de tal maneira que, à medida que o indivíduo vai evoluindo, o entendimento vai se tornando cada vez mais fácil. Isso é importante. Fica cada vez mais fácil para a pessoa entender as coisas através do autoconhecimento, através do entendimento da natureza, de sua própria natureza interna, da sua natureza divina. Muito bom, professor. Gilberto, você tem alguma colocação? Sim, rapidamente dar boa noite para o pessoal que está aí conectado, agradecer a audiência, né? Pedir para compartilhar o conteúdo aí com seus amigos, com as pessoas que vocês gostam, que conheçam, né, que gostam desse tipo de conteúdo. Eu gosto sempre de lembrar que nós temos aqui um conteúdo exclusivo, sempre aí, feito, né, pelo professor Walter, e para quem gosta desse assunto, desse tema, é muito interessante, né? Então, se você estiver aqui passando pela primeira vez, já se inscreva no canal. Sempre que tiver uma atividade nova, você recebe ali a notificação, o aviso. Inclusive, amanhã, na parte da manhã, teremos aqui uma atividade, o Carlos já vai passar aí. Então, eventualmente, nós temos aqui algumas atividades e todo o conteúdo do canal também, essas atividades, essas ações, né, de curtir o vídeo, de compartilhar, elas auxiliam na relevância do canal. E para fechar, eu queria só deixar um comentário, professor. Essa coisa do Egito, né? Que eles tinham aí uma prática sobre a mumificação, né?
a gente tem uma ideia de que todo mundo no Egito passava por esse processo, né? Então é interessante, porque na verdade não, né? Então, são algumas pessoas, né? Não é a população toda. A gente, quando estuda história, né? Quando ouve falar do Egito, né? A impressão que tem é que todo mundo, naquela época, quando morria, né? Era mumificado, e na verdade não, né? Então, isso explica muita coisa, né? Então, eram algumas pessoas que tinham ali uma relevância religiosa, econômica, né? E algumas funções de sacerdócio, seja para o bem ou para o mal, né? Que tinham entre aspas, esse privilégio, né? Acredito que seja isso. Agora, a pergunta que eu quero assim, o senhor acha que essas práticas de aí estranhas, vamos colocar assim, né? Elas contribuíram para a queda, né, do Egito, assim, essas práticas de magia negra, isso daí foi algo que contribuiu para a destruição? Não, na verdade, veja bem, eram práticas, dentro do contexto iniciático, nós temos assim, práticas evolutivas e práticas involutivas. Né? Então, na verdade, a mumificação colabora com o quê? A mumificação colabora, veja bem, não existe. O bem e o mal sempre andam em processo de relação. Né? É claro que a múmia em si trouxe para nós um grande benefício, porque nós podemos hoje, através da arqueologia, ter uma visão de como eram as pessoas naquela época, né? Seus corpos, etc. Né? Nos sarcófagos tem objetos que eles guardavam na época, né? Então, historicamente, é muito importante isso, né? Então, tem o lado positivo, né? O lado positivo, né? Agora, a mumificação em si mesma, ela, no sentido iniciático, ela não tem uma validade espiritual, né? Por quê? Vai mumificar para quê? Para manter o corpo físico dele permanentemente íntegro. Eles imaginavam que um dia aquele corpo poderia reviver, voltar à vida, né? Isso é uma ilusão, isso não existe. Isso não existe, né? Então, mas existe o lado histórico que foi positivo para nós, né? A gente ficar conhecendo a organização do Antigo Egito, então teve o seu lado benéfico, né? Para a nossa cultura, né? Mas do lado espiritual não tinha valor nenhum, tanto que os grandes mestres nós nunca vimos, não existe relato de um grande mestre mumificado. Eu nunca li nenhum livro, nenhuma referência, um grande mestre egípcio mumificado, por exemplo, Akhenaton, ou que seja. Né? Tem, por exemplo, o sobrinho dele, o Tutankhamon, ele foi mumificado. O tio não. Olha, um exemplo típico. O Akhenaton não foi mumificado, mas o sobrinho foi, o Akhenaton. Por quê? Porque o Akhenaton era um ser superior e o Tutankhamon era um ser inferior. É o exemplo típico de como as coisas funcionam. O Naton não foi mumificado, porque era um ser de natureza superior. E o Tutankhamon foi mumificado porque era um ser inferior. Aí está, então, porque. Então, isso aí a gente vê como as coisas funcionam. Né? Mas é claro que a mumificação, historicamente, ela nos trouxe benefícios, porque ficamos conhecendo muitas coisas a respeito do Egito Antigo, né? De peças arqueológicas, etc. Então, tudo tem a sua relatividade e o seu valor intrínseco. Muito bom, professor. Eu já vou abrir para perguntas. A Cíntia coloca o seguinte: por que esquecemos de nossas outras vidas? Exatamente, eu já estava vendo aqui na lista, eu estava justamente, viu, Cíntia, vendo na lista de perguntas, a primeira que eu vi foi essa aí. Por que nos esquecemos de nossas outras vidas? Isso. Eu quero dizer o seguinte, no entendimento, por tudo aquilo que eu estudei, tudo aquilo que eu verifiquei, através de todo esse conhecimento da iniciação, né, a gente só chega a uma conclusão, né, que é uma necessidade.
Porque vamos imaginar o seguinte: seria impossível uma pessoa que tivesse feito coisas horríveis no passado relembrar tudo. É impossível ela viver. Impossível, é verdade. Ela encontrar pessoas que ela tinha feito mal no passado, karmicamente se encontram e elas lembram de tudo. Então, eu digo que o esquecimento não é simplesmente algo por acaso, não é a bondade cósmica. A bondade cósmica, nós nos esquecemos, é isso? E começamos tudo novamente. Começamos tudo novamente. É que nem um computador, né? O computador é assim. Funciona muito isso aí. Às vezes a gente está lidando com o computador e dá um problema, não entra um site, e dá um problema. Aí eu faço isso. Sabe o que eu faço? Eu reinicio. A primeira coisa que eu faço, eu reinicio. Ou desligo e começo novamente, ou reinicio o computador. E normalmente as coisas se encaixam. Quando o computador começa a funcionar, dá tudo direitinho. Porque existia algo ali, uma incompatibilidade, ou um vírus, sei lá, não sei explicar. Algo incompatível que não estava deixando o computador funcionar. Mas quando eu limpo, aí ele passa a funcionar. Então, assim também nós somos dessa forma. Não nos lembramos por bondade cósmica, seria impossível a gente ter uma vida produtiva se nós nos lembrássemos de tudo. Então, esse esquecimento é benéfico para nós. É claro que nós temos percepções. Nós temos percepções a respeito daquilo que nos cerca. Percepções nós temos. É isso? E nós nos acercamos uns dos outros através do conteúdo kármico. Nada acontece por acaso. Tudo que acontece no mundo é feito por agrupamento kármico. As nações, as cidades, as famílias, é tudo aglomerados kármicos. As pessoas se atraem através do seu karma. Por isso que o nosso mestre, o professor Henrique de Souza, ele diz: toda pessoa nasce no país certo, na cidade certa, no continente certo, na família certa. Não existe o acaso. A pessoa nasce exatamente onde devia nascer. Agora, é claro que nesse processo tem o esquecimento. O esquecimento é devido à formação de novos corpos, né? Porque quando ela renasce, ela tem um novo corpo mental, um novo corpo astral, um novo corpo vital, etc. Isso aí impossibilita a lembrança de coisas do passado. Mas isso é muito bom para a consciência, porque ela tem a chance de não ficar, não ter empecilho na sua frente, né? Vamos dizer, empecilho de natureza pessoal, né? Que sirva de instrumento que impeça o seu desenvolvimento interno. Então, o esquecimento é algo muito importante no processo da reencarnação, é algo muito positivo. Muito bom, professor. O Soudier Felipe, ele pergunta: que vida lembrar, a matéria ou a essência? Bom, vamos tentar entender aqui o que o nosso irmão Felipe está falando. Que vida lembrar? A matéria ou a essência, né? É uma pergunta que eu não sei exatamente a que ponto ele quer se referir, né? Mas a verdade, vamos agora fazer o seguinte: nada fica esquecido na vida do indivíduo, fica tudo registrado, né? Veja bem, no corpo causal fica tudo registrado, nada se perde. Veja, tudo que a pessoa faz não se perde, fica registrado na sua história cósmica. Na sua história cósmica, né? Agora, no momento oportuno, a pessoa pode lembrar especificamente de algo, quando a lei assim permite, né? Ela pode lembrar de fatos importantes ou ter pressentimentos, né? Mas o importante é sempre ter essa visão de que o que impera dentro da nossa consciência é a essência, né? A matéria ou a essência? Eu digo, a essência. O importante nossa não é justamente esse jogo na matéria, que isso aí é um jogo apenas situacional, né? O importante é a essência de si, né? Eu não sei se eu consegui responder. A pergunta é bastante
não é difícil, é complicada essa resposta. Mas eu procurei dar alguma resposta que satisfaça ao nosso Felipe. Se o senhor Felipe quiser voltar novamente, estou à disposição aqui, se quiser complementar. Muito bom, professor. O Décio Oliveira ele pergunta: professor, seria correto pensar que um meio plausível para conhecermos os objetivos reencarnatórios de um espírito é a astrologia? A astrologia é um instrumento. A astrologia é um instrumento muito importante, né? Veja bem, nada acontece por acaso, porque nós temos uma ligação exatamente com o nosso ambiente cósmico, né? O ambiente cósmico determina as situações que nós passamos, né? Agora, seria correto para nós conhecermos os objetivos reencarnatórios de um espírito é a astrologia? Não, devemos dizer que a astrologia é um dos caminhos, né? Existem muitos caminhos. Para a gente entender esse processo reencarnatório, existem muitos caminhos. Existe a astrologia, o tarô, existe uma série de conhecimentos profundos, né? Alquimia, muitos conhecimentos profundos, né? A astrologia é um capítulo especial desse conhecimento, que é muito vasto, né? Agora, é claro que, para conhecermos os objetivos, como o nosso irmão fala, reencarnatórios, existe um caminho realmente que é o mais efetivo, chama-se autoconhecimento. É isso. Esse é o caminho efetivo. O caminho efetivo para que a pessoa tome consciência da sua situação reencarnatória, dos seus processos de ligação com as outras pessoas, da sua situação no mundo, do seu caminhar evolutivo, é o autoconhecimento. O autoconhecimento é a porta aberta para todo o conhecimento que a pessoa tem que ter no seu processo evolutivo, né? Conhece a ti mesmo e conhecerás os deuses do universo, como estava no frontão do templo de Apolo em Delfos, né? Então, e como Jesus falou, né? Conhecer a verdade, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecer a verdade, o que é? Conhecer a nós mesmos, autoconhecimento, conhecer o Deus que existe dentro de nós. Então, eu digo assim, esse é o processo mais importante. E, aliás, eu devo dizer que todos esses caminhos, a astrologia, o tarô, etc., eles não têm um sentido de nos indicar fatos materiais ou situações específicas, não. Todos esses caminhos nos indicam esse caminho específico, que é o autoconhecimento. Isso é fundamental para o entendimento. É um assunto bastante amplo, difícil de ser entendido, mas é o que eu posso falar de maneira bem simples, bem rápida, para o nosso querido irmão Décio. Muito bom, professor. A Eunice Graça pergunta: professor, pode falar um pouco sobre Sol central do oitavo sistema? Bom, nós temos aqui, veja bem, nós temos no nosso sistema evoluindo, a teoria nos diz o seguinte: nós temos aqui um imanifestado, algo imanifestado, e temos um manifestado. Então, o imanifestado é o que chamamos de Deus, ou que o nosso mestre chama de o eterno, né? É aquilo que é e não é ao mesmo tempo, é o imanifestado. E ele produz, evidentemente, o manifestado. Por que não sabemos? Por que isso acontece é o grande mistério. É o grande mistério. Mas, à medida que ocorre o manifestado, ocorre a produção de níveis específicos de consciência, né? Até chegarmos ao ponto mais denso, que no nosso caso é a matéria física densa, né? O Sol central, justamente, nós chamamos de aquele que está mais próximo do eterno, né? Mas, mesmo assim, o Sol central, ele não consegue perceber a verdadeira essência do eterno. Mesmo o Sol central não consegue perceber a verdadeira essência do eterno. Existe essa limitação. Aliás, na doutrina secreta, disse que entre o Sol central e o eterno existe uma cortina, chamada Mula Prakriti, ou raiz da matéria. Ele não consegue ver o Sol central, não consegue. Então, isso aí é o sistema. O sistema nosso é esse aí. O eterno, é isso, produz o
o etero é o imanifestado, produz o manifestado, e o sol central é o início, pelo menos no nosso conhecimento, é o início dessa manifestação. Depois do sol central surge Parabrahma, né? Surge Brahma, depois Brahma, depois Vishnu, Shiva. Né? O primeiro, segundo e terceiro trono, que constitui o nosso universo, vamos dizer assim, maiávico, ilusório. Né? Então, é isso que eu posso falar sobre o Sol central do oitavo sistema. É o ponto mais alto do conhecimento, né? Podemos chamar do conhecimento interno, né? que um sistema pode ter, mas ainda assim ele não consegue ter uma visão direta do eterno. O assunto é muito complexo, mas HPB fala muito sobre esses assuntos na doutrina secreta, em todos os seus livros. Muito bom, professor. Antes de passar os recados, o Soldier Felipe ele agradece, obrigado. Era uma continuação da pergunta sobre outras vidas. Tá? Tudo bem. Eu vou passar os recados. Então, eu vou falar sobre a nossa próxima roda de conversa. Toda terça-feira aqui no canal Conexão 3005 temos a nossa roda de conversa. E agora, terça-feira, dia 30 de janeiro de 2024, no mesmo horário, às 20h40, tem como tema Monumento Eubiótico Spes Mass Insemini. O centro da América do Sul terá um monumento que vibra valores para a educação e as ciências tradicionais das idades. É uma mensagem de futuro, Spes Mass Insemini. A esperança da colheita reside na semente. Quem falará sobre esse tema é Hugo de Faria Almeida, de Brasília. Os mediadores serão Daniela Troncoso e Eduardo Nunes. Eu também queria falar sobre uma palestra, né, que terá no departamento da Sociedade Brasileira de Eubiose Santana, São Paulo. O tema será Desafio do Ocidente. Essa palestra será feita pelo José Schutz Neto, membro efetivo da Eubiose, e será no dia 3 de fevereiro de 2024, no sábado que vem, às 16 horas, no departamento de Santana, que fica na rua Conselheiro Saraiva, 538, perto do metrô Santana. Para mais informações, temos o telefone aí, o prefixo de São Paulo 11 29 25 07 69, e também pelo site santana@eubiose.org.br. Eu também queria falar sobre o Espaço Shakti Nova Era. Quem estiver passando por São Lourenço, né, faça uma visita ao Centro de Terapias Holísticas, Espaço Shakti Nova Era, endereço Praça Helena Jefferson de Souza, 38, anexo 1, São Lourenço, sul de Minas Gerais. Para mais informações, tem o telefone, né, o WhatsApp, prefixo de São Lourenço 35, e o telefone é 997566874. E também no Instagram, @ShaktiNovaEra. E lembrando que o Espaço Shakti também tem filiais no departamento da Eubiose de Brasília, e no departamento de Santana, em São Paulo, e do Sumaré, também em São Paulo. Então, quem tiver passando por esses locais, faça uma visita e será muito interessante. E eu também queria falar sobre o Peregrino de Santana. Vou colocar aqui o vídeo. Olá, eu sou Fernando Camposana, instrutor de Eubiose. Eubiose é uma escola de iniciação nos mistérios ocultos. Você que é buscador da verdade, da sabedoria e que gostaria de participar de um curso presencial, nós estamos oferecendo um curso sobre assuntos esotéricos e transcendentes na Eubiose, e você não pode perder essa série Peregrino, que eu ministrarei na Sociedade Brasileira de Eubiose de Santana. O curso é feito na rua
Conselheiro Saraiva, número 538, São Paulo, Santana. E serão 40 aulas em que falaremos sobre a origem do universo, do homem, da Terra. Falaremos também sobre as leis universais, herméticas, a Kabbalah, a lei da polaridade, a lei da evolução, a lei da atração, as civilizações antigas como a Atlântida e a Lemúria. Falaremos sobre os chakras, os tattvas, elementais, egrégoras e outros assuntos mais. O curso se iniciará dia 27 de fevereiro, uma terça-feira, e será sempre realizado toda terça-feira às 20 horas. Mais informações, ligue para número 11 2925 0769 ou 11 99771 4473. Ou então também pode acessar o site santana@eubiose.org.br. Um grande abraço, te vejo lá. Um abraço. É isso aí. Eu também queria falar sobre uma palestra que terá amanhã, né? Lá na Shakti de São Lourenço, tá? É uma palestra pública, entrada franca. E essa palestra será transmitida pelo canal Conexão 3005, tá? Então, é amanhã, dia 28 de janeiro de 2024, domingo, às 9 horas. Então, a gente tem os temas que serão falados, né, nessa palestra. A professora Neffer falará sobre aula de dança tribal fusion. O professor Juarez falará sobre curso de astrologia e tarô, né? A professora Juliana dará dicas de Ayurveda para a saúde e bem-estar. E a nossa querida Gil Tomé falará sobre constelação e análise transacional educacional. Então, quem estiver em São Lourenço, lá, né, na Praça Helena Jefferson de Souza 38, anexo 1, pode passar por lá, a entrada é franca. E também quem quiser prestigiar a palestra, né, pode acessar aqui no canal Conexão 3005. É isso mesmo, né, Gilberto? Sim, isso aí. Quem tiver pessoalmente lá em São Lourenço, vai direto. E quem tiver por aí em algum lugar do mundo, né? Brasil, do mundo, até em algum outro planeta aí, se tiver sinal, pode entrar. Estaremos aqui amanhã às 9 da manhã para a transmissão. Então, professor, pelo tardar da hora, a gente encerra, né? 1h30 já. Tem aqui tem uma pergunta do Guilherme aqui. Dá tempo ainda? 2 minutinhos? Dá tempo, professor. Eu acho que é uma pergunta que ele fez aqui em cima, não é? Salve. Eu vou fazer somente uma e última. Agora, veja bem, eu admito que... Vou fazer somente uma última dúvida. Eu a Terra viajando pelo cosmos e por continuarmos no barulho? Tudo bem, veja bem. Eu admito também que fazer uma pergunta muito complicada, em poucas linhas, é muito difícil, né? Então, mas isso aí também é uma coisa muito difícil. Fazer uma pergunta profunda em poucas linhas, né? Aliás, em 2 linhas, em 1 linha. Né? Então, rapidamente eu vou falar para o nosso querido irmão Guazelli. A Terra, no sistema solar, é o único planeta que tem uma terceira dimensão explícita, uma 4ª dimensão, um mundo físico denso. É o único planeta. Os outros planetas vivem em mundos hiperfísicos. Mas isso é a função da Terra. A função da Terra é essa. É claro que devem existir outros planetas fazendo a mesma função que a Terra faz, né? Tanto que, para que isso ocorra na Terra, é necessário que a Terra exista na zona ecológica, para existir planta, existir animais, os seres humanos, etc. Então, é um planeta específico dentro do sistema solar, é um planeta único. Mas ele é um planeta único, mas que oferece também uma única oportunidade para aqueles que estão no processo de desenvolvimento para planos superiores. Mas a Terra também, como disse o nosso irmão, está no barulho. Eu entendo, o barulho é justamente isso tudo que nós temos no planeta Terra, né? Essa confusão toda, sempre foi, né? Guerra, mas
A Terra, como é um planeta específico dentro do sistema solar, está passando também por um processo de transformação. De terceira e quarta dimensão, ela vai passar para a quarta dimensão, a quinta dimensão. Então, significa o quê? Do mundo físico denso, não é isso? A Terra está caminhando para o vital, para o mundo vital. Então, ele vai se tornar um planeta também de existência do mundo hiperfísico. Depois, mais tarde, a Terra vai caminhar para, na sua existência para o mundo astral, depois para o mundo mental. Então, vai se tornando cada vez mais a Terra vai se tornando cada vez mais hiperfísica. Isso é inevitável, inevitável. É claro que os seres que estão na Terra vão sendo recambiados daqui para outros planetas, outros ficam, outros vão embora. Aí a lei vai decidir quem vai, quem fica e quem continua, mas tudo isso acontecendo para o bem de todos, para que evoluam e chegam no seu destino final. Então, é isso que eu posso dizer de maneira sintética a respeito da Terra. Mas, no próximo encontro, nós vamos entrar em mais detalhes sobre esse assunto. Muito bom, professor. Eu quero agradecer a participação de todos, tá? Muito bom o encontro de hoje. Desejar a todos um bom final de sábado, um bom final de semana e até terça-feira e até o nosso próximo encontro. E amanhã tem palestra no Shakti Espaço Nova Era. Boa noite. É com você, Gilberto. Boa noite a todos. Bom restinho de sábado a todos. Não vão para a balada hoje, porque senão, né? Se vocês forem para a balada, não vão conseguir acordar cedo amanhã. Então, vamos dormir, descansar. Às 9 horas estaremos aqui, né? Vamos tomar só suco hoje à noite. Então, e bom fim de semana ali para todo mundo. Boa noite, professor. Boa noite, querido irmão Gilberto Catira, querido irmão Carlos Nascimento. Boa noite a todos os queridos irmãos que deram presentes aqui. Terça-feira tem mais, e tem seguindo outras programações, e sábado estaremos aqui novamente. Luz, paz e amor para todos, e fiquem todos com Deus.